Meu nome é Rodrigo Leite Ferreira Cabral, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e doutor em Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide. Eu vou ser o professor de vocês do Direito Penal aqui na nossa matériazinha. Tá? Então, vamos tratar da parte geral e depois dos aspectos fundamentais da parte geral, alguns aspectos mais importantes que constam de editais, e depois vamos passar para a parte especial, tratando os delitos também mais importantes para as provas, tá bom? Então vamos lá, começar já direto. Vamos começar com um conceito de fontes de direito penal. O que são as fontes do direito penal, né? As fontes do direito penal nada mais são do que as origens, né? De onde pode surgir o direito penal, ou seja, de onde é que pode, né, uma sociedade, né, especificamente a brasileira, retirar a fonte, a origem do direito penal. As fontes do direito penal podem ser vistas a partir de duas perspectivas. Uma desde uma perspectiva de fonte material, outra a partir de uma perspectiva de fonte formal. Tá? As fontes materiais ou a fonte material, né, diz respeito ao órgão estatal que está autorizado a produzir normas de direito penal. Né? No Brasil, é apenas a União, né, que está autorizada a produzir normas de direito penal, como a gente pode depreender lá da leitura do artigo 22, inciso 1º da Constituição da República. Então, a fonte, né, o órgão estatal que pode produzir material legislativo de temas de direito penal é a União, nomeadamente o Congresso Nacional. Né? Então, o Poder Legislativo da União, o Poder Legislativo Federal é que pode produzir normas de natureza penal. Isso está no 22, inciso 1º da Constituição Federal. Sem embargo, é importante a gente notar que a nossa Constituição da República, ela prevê excepcionalmente que os estados membros, né, possam editar, né, lá no parágrafo único do artigo 22, lei complementar, né, a legislar sobre questões específicas sobre matérias relacionadas a esse artigo. Ou seja, lei complementar da União poderá autorizar aos estados que legislem sobre específicos temas de direito previstos naquele dispositivo, no artigo 22, inclusive o seu inciso 1º. Portanto, é possível que exista uma lei complementar autorizando que os estados façam legislação, né, de forma suplementar e relacionados a matérias específicas da origem, né, sobre direito penal. Isso não aconteceu, não existe nenhuma norma complementar nesse sentido, e é certo que hoje, né, o direito penal brasileiro ele é formado exclusivamente por normas federais, normas da União. Sabe que em outros países é plenamente possível que cada estado, por exemplo, tenha a sua legislação penal, como por exemplo os Estados Unidos, mas no Brasil é só a União. Então a fonte material é a União. Por outro lado, as denominadas fontes formais constituem os instrumentos que podem criar normas de direito penal. Tá? Então, a denominada fonte imediata, né, é a lei penal em sentido estrito, em sentido formal. Tá? Então, só lei em sentido estrito, em sentido formal, pode criar norma de natureza penal. Né? E como a gente viu, essa norma, essa lei tem que ser uma lei federal, uma lei nacional. Tá? Então, com base no princípio da legalidade, nós conhecemos lá desde Feuerbach, né, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, existe o princípio da legalidade, então os tipos penais só podem ser previstos em lei e no Brasil por meio de lei da União. Tá? Então, só a lei em sentido formal. É importante registrar que não é possível que lei delegada trate de matéria penal, como a gente pode ver lá do 68, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, nem medida provisória pode tratar de norma de natureza penal. Isso a gente depreende também do artigo 62, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha B da Constituição da República. Então, lei em sentido formal, né, aquela criada por meio do devido processo legislativo do Congresso Nacional. Tá? As fontes
mediatas, a fonte imediata, ou seja, aquela que diretamente tem uma relação direta de criação do direito penal, né, da norma penal. Já as denominadas fontes mediatas, né, são aquelas fontes que podem, por meio de vias indiretas ou indiretamente, influenciar na norma, na compreensão da norma penal, né? Então, a gente tem tradicionalmente lá aquela classificação de que os costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina e a jurisprudência são fontes formais, né? É certo que, obviamente, o costume não altera nenhuma lei, tem aquele debate antigo já sobre se o fato de manter casos de prostituição, o fato de ter uma tolerância social, isso afastaria a punibilidade dessa, né, a tipicidade dessa conduta. A gente sabe que hoje é amplamente reconhecido que os costumes não afastam essa incidência criminal, tá? Então, os princípios gerais do direito, né, a doutrina também, sem sombra de dúvida, ela contribui muito para a compreensão do direito penal, e a jurisprudência, né, é uma fonte imediata muito importante, especialmente as súmulas vinculantes, os julgados, né, com força vinculante do Supremo, né, julgamentos de adins, de controle de constitucionalidade. A gente tem aquela norma que foi muito criticada, e a meu ver corretamente criticada, em que o Supremo reconheceu a possibilidade do uso, né, da lei de racismo, né, para punir condutas homofóbicas, tá? Então, aqui não se discute o mérito da questão, não tenho a menor dúvida que é importante a incriminação dessa conduta, mas o que não me parece certo é que essa extensão tenha sido feita via jurisprudência. Por quê? Porque, precisamente, forte no princípio da legalidade, só a lei, em sentido formal, federal, pode criar norma de natureza penal, tá bom? Essa é uma questão bastante simples e podemos prosseguir, tá? Então, agora a gente vai entrar nos denominados princípios do direito penal, que são as diretrizes, né, de aplicação, de interpretação, de compreensão do direito penal brasileiro, e elas têm um fundamento já bastante arraigado no direito penal de matriz continental, que é aquele que influencia toda a criação e desenvolvimento do nosso direito penal, tá? Primeiro princípio, o mais importante, a gente já fez uma breve alusão a ele, é o denominado princípio da legalidade ou da reserva legal. A gente sabe que o Feuerbach, lá no início do século XIX, consagrou o princípio da legalidade através daquela famosa fórmula latina, né? Nullum crime, nulla poena sine lege. Então, não há crime, não há pena sem prévia lei, sem lei, né? Então, o princípio da legalidade é um dos basilares, é um dos fundamentos do nosso direito penal, do direito penal democrático, tá? Então, portanto, a elaboração das normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência do fato exista uma lei definindo como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. Então, veja aqui a importância do princípio da legalidade. Só fazendo um parênteses, todo esse material que eu produzi aqui, eu fiz uma consulta ampla à doutrina e jurisprudência em livros como o professor Bittencourt, o professor Juarez Cirino, o professor Paulo Busato, né, o professor Roxin, usei bastante também. Então, essa doutrina, né, que eu utilizei basicamente para o desenvolvimento das nossas aulas, tá? Então, só para fazer uma referência, tá? A nossa Constituição, é importante se consignar lá, que no inciso 39 do artigo 5º, prescreve: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Você veja que a Constituição expressamente acolheu o princípio da legalidade lá de Feuerbach e estatuiu ele como um princípio, um direito e uma garantia fundamental do cidadão, tá bom? Do princípio da legalidade, é importante consignar aqui, decorre do princípio da legalidade duas perspectivas interessantes, né? De um lado, a ideia de reserva absoluta de lei, ou uma garantia formal, é dizer, né, toda a lei penal tem que ser uma lex scripta, ou seja, uma lei escrita, e uma lex prévia, ou seja, uma lei prévia anterior ao fato delitoso,
delitivo, né? Então, essa é uma garantia formal, lei escrita e lei prévia, e também importa em uma garantia de cunho material, uma garantia material, que a lei tem que ser uma lex estrita e uma lex certa. Ou seja, o que quer dizer isso? Tem que ser uma ideia de tipicidade estrita, ou seja, não deve haver espaço para analogias, para dúvidas, né? Então, aqui a proibição da lex, da retroatividade da lei penal mais severa, e também aqui se extrai a ideia de proibição da analogia. Então, no fim, tem aquelas 4 fórmulas latinas que do princípio da legalidade decorre a ideia de lex scripta, prévia, estrita e certa. Tá? Então, há o princípio da legalidade estrita e há o princípio da legalidade, da certeza da lei, evitando-se também a analogia. Tá? Então, disso decorreu o denominado princípio da legalidade. Existe também o princípio da culpabilidade, que é muito importante para o nosso direito penal, em que o agente só poderá ser punido se comprovada a sua culpabilidade, sua reprovabilidade. Então, proibida uma responsabilidade objetiva em direito penal. Sempre o agente tem que ser reprovável por isso, portanto, deve agir com dolo ou culpa, deve ter responsabilidade pelo fato delitivo. Então, há uma proscrição da denominada responsabilidade objetiva em direito penal. Também um princípio muito importante é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos ou da ofensividade. É dizer, somente é legítima a criação de delitos e suas correspondentes penas sobre a base da ofensa, da lesão ou colocação em perigo de um bem jurídico digno de tutela penal. Então, somente é possível, legítimo que se puna tipos penais, condutas que afetem bens jurídicos alheios. Então, o direito penal somente se presta para tutelar os bens mais valiosos diante dos ataques mais inadmissíveis. Portanto, somente poderão ser considerados delitos, um fato externo ao agente que consubstancia a lesão ou a colocação em perigo de um bem jurídico valioso. Então, até inclusive esse trecho eu tirei de um livro que eu colaborei com o professor José Gonzalez Cussá e o professor Paulo Busato, que se chama O Compêndio de Direito Penal Brasileiro, que saiu pela Tirán Loblan. Tá? Então, vamos prosseguir. Tem também outro princípio importante, é o princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. O princípio da intervenção mínima, ele proclama que, também conhecido como princípio da última ratio, o direito penal é a última ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta somente é legítima se constitui um meio necessário para a prevenção de ataques contra bens jurídicos importantes. Tá? Então, o direito penal ele só serve como a última forma de atuação. Como ele é muito pesado, ele só pode atuar para aqueles casos mais importantes. Deve ser a última ratio, deve ser o último instrumento que o Estado deve utilizar para sancionar, para coibir determinadas condutas lesivas. Então, o princípio da intervenção mínima, daí também decorre a ideia de intervenção mínima só naqueles casos específicos, por isso uma intervenção mínima, e também o princípio da fragmentariedade, uma vez que o direito penal não pode servir para responder e para solucionar todos os conflitos existentes nas relações intersubjetivas. Ele não tem que servir para resolver todos os problemas, mas só para problemas fragmentários, só para fragmentos. Imagine que os problemas da sociedade são um vaso, digamos assim, então só pequenos fragmentos que podem ser resolvidos pelo direito penal e aqueles fragmentos mais importantes, aqueles conflitos mais importantes. Daí se decorre a ideia de intervenção mínima, sempre deve se conter para não intervir em tudo, e é o princípio da fragmentariedade. Só pequenos fragmentos de relações jurídicas, de violações a bens jurídicos, podem ser tutelados pelo direito penal. Mais uma vez, o direito penal é uma forma de intervenção muito pesada na sociedade e, portanto, deve se reservar, deve se guardar para aqueles casos mais importantes. Também existe o princípio da pessoalidade e da individualização da pena, Então, a pena somente pode atingir o acusado, não pode jamais transcender a pessoa que não seja aquela responsável
pela prática do delito. Então, se a vítima faleceu, não vai o direito penal atingir seus familiares, seus herdeiros, seus parentes ou terceiras pessoas, né? Então, está previsto lá no artigo 45, no inciso 45 do artigo 5º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, e também essa pena deverá ser concretamente individualizada nos termos da lei, lá nos termos do artigo 46 da Constituição, inciso 46 do artigo 5º da Constituição. Com base, inclusive, nesse artigo, foi declarada a inconstitucionalidade daquela ideia das previsões abstratas em lei, preconizando que a pena deverá, para os crimes hediondos, né, ser cumprida em regime integralmente fechado. O Supremo diz que isso violaria, né, a ideia de individualização da pena, ou seja, o juiz que deve, no caso concreto, com base nas circunstâncias concretas, aplicar e individualizar a lei, a pena, perdão, a ser aplicada, o princípio da individualização da pena, a pena a ser aplicada ao sentenciado, tá bom? Vamos lá. Princípio também muito importante, princípio da proporcionalidade, né, que em matéria penal, segundo o professor Hasselmann, a exigência da proporcionalidade deve ser determinada mediante um juízo de ponderação entre a carga coativa, ou seja, a sanção, a carga de intervenção do Estado, né, a carga coativa da pena e o fim perseguido pela cominação penal. Ou seja, então o direito penal não pode agir de forma demasiadamente dura, né, para reprimir condutas menos graves. Então tem que haver uma proporcionalidade entre sanção penal e a gravidade do delito. Isso é muito importante. Então, o princípio da proporcionalidade, né, é visto também desde aquela faceta da ideia de proibição do excesso, né, ou seja, o Estado não pode atuar de forma efetiva, e também tem sido desenvolvido, a partir de alguns autores, a ideia de proibição de insuficiência. O direito penal também não pode ser insuficiente na sua tutela, ou seja, não pode deixar de casos graves de atuar de forma efetiva e suficiente. Tá? Então, aquela dupla face da proporcionalidade, proibição de insuficiência e proibição de excesso. Muito embora a ideia de proibição de insuficiência tenha ainda uma certa polêmica, tá bom? No direito penal, obviamente. Prosseguimos. Princípio da humanidade e da dignidade da pessoa humana, né? Então não se pode aplicar sanções penais que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados, né? Então é proibida qualquer sanção que atinja a integridade física e moral do agente, são proibidas aquelas penas de natureza cruel e degradante. Então, a pena, né, o Estado, ao aplicar a pena, deve tratar o sujeito, o sentenciado, por mais grave que seja o crime por ele cometido, de forma humana, como um sujeito de direitos e não como um objeto de intervenção do Estado. Tá? O princípio da adequação social, que é preconizado lá pelo professor Weltzel, lá do finalismo, né, ele dizia que somente podiam ser tipificadas condutas que têm uma certa relevância social. Caso contrário, não poderiam ser delitos, né? Então, as condutas socialmente adequadas não podem constituir delito. É importante frisar que, no fim da sua obra, né, o Weltzel acabou aceitando que o princípio da adequação social somente era um princípio geral de interpretação. Hoje em dia, né, com o domínio das teorias funcionalistas, o princípio da adequação social tem uma função muito reduzida. Muitos dos problemas que o princípio da adequação social pretendia resolver são hoje resolvidos pelo princípio pela teoria da imputação objetiva, que a gente vai falar bem rapidinho aqui, que é um tema extremamente complexo, né? E por isso que hoje não tem grande importância a ideia de adequação social, ela tem uma vinculação mais com o princípio com as teorias finalistas, né? Lembrando, por exemplo, que o Roxin ainda tem uma visão, usa de forma bem restrita a adequação social em casos de insignificância, mas é um ponto bem específico que não vale também a gente aprofundar aqui. Falando em princípios de insignificância, também no Brasil é entendido que a tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar um injusto típico. Então, a subtração de uma folha de papel, uma subtração de uma caneta sem valor, então uma subtração de bens insignificantes não chegam a alçar a dignidade penal a ponto de
autorizar uma sanção penal. Então, existe também o princípio da insignificância no direito penal, tá? Beleza, meus amigos? Então, com isso, a gente encerra, né, os princípios, né, uma visão geral, aqui panorâmica, dos princípios do direito penal, né? E agora a gente já entra na próxima matéria, na próxima temática relativa aqui à denominada lei penal no tempo, aplicação da lei penal no tempo, tá? Então, é importante a gente compreender que esse tema da lei penal no tempo é que ele se aplica para casos em que, entre a ocorrência do delito, né, a lei penal no tempo, esse tema da lei penal no tempo, se aplica aos casos em que, entre a ocorrência do delito e o julgamento desse sujeito, ou a execução desse sujeito, então, entre o fato, o julgamento e a execução, ocorre uma alteração legislativa modificando a norma de conduta ou as consequências jurídicas da conduta. Então, o agente praticou um crime sob a vigência de uma lei, né? E essa mesma conduta, depois, antes da aplicação da pena, antes da condenação ou antes do cumprimento da pena, sobrevém uma lei que altera a regência, seja a conduta, né, incriminada, seja as consequências jurídicas dessa conduta, tá? Então, é para esses casos, né, é para explicar como aplicar nesses casos que a gente fala do tema da lei penal no tempo. Então, essa sucessão temporal de leis implementa uma situação de cumulação, de concurso de dispositivos legislativos sobre o mesmo fato, né, sendo necessário decidir quais dispositivos incidirão no caso. Então, é esse tema que nós vamos tratar, tá? Em regra, né, a gente sabe que, na regra, no dia a dia normal, né, a lei penal aplica-se, né, aos fatos ocorridos durante sua vigência, né? Então, a regra é a ideia de tempus regit atum, ou seja, o tempo, a lei do tempo, né, a lei do fato, a lei que vigia no tempo do fato é que rege esse ato, tá? Então, normalmente as leis não retroagem, né? Em regras não retroagem, tá? No entanto, né, é importante dizer que quando ocorre essa sucessão de leis, pode ocorrer, pode existir, pode insistir a denominada extratividade, ou seja, a lei penal ela tem uma incidência, né, além do normal, ou seja, ou para além ou, né, para retroatividade, né, ou para ultragir ou para retroagir, tá? Então, duas formas de incidência da lei pode ocorrer. Primeiro, a denominada retroatividade. O que é a retroatividade? É a capacidade da lei penal de ser aplicados a fatos anteriores à sua vigência. Então, a lei incidiu e ela volta, né, para o passado, né, e aplica e incide sobre fatos que ocorreram antes da sua vigência, tá? E a ideia também de ultratividade possibilita a aplicação da lei penal mesmo depois da sua revogação, ou seja, a lei foi revogada e ainda assim ela pode se aplicar mesmo depois de não existir, de não não ter mais vigência ou cessar os seus efeitos. Então, essa ideia de ultratividade. Então, retroatividade, a lei aplica para o passado, ultratividade, a lei aplica ainda para fatos posteriores à sua, o encerramento da sua vigência, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, nessa lei penal no tempo, é importante a gente tratar de alguns casos específicos. O primeiro caso, e é o mais famoso, né, é a denominada abolitio criminis, né? Então, uma conduta foi praticada, essa conduta era punida por lei penal e antes da sentença ou antes do cumprimento, da execução, o cumprimento da pena, vem uma nova lei e acaba com esse tipo penal, revoga o tipo penal. Então, é o denominado abolitio criminis, aplica-se aqui o artigo 107 do Código Penal, que diz que extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei penal, da lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, se a lei posterior vier a ser, se posteriormente a lei que regia o caso for revogada, ocorrer uma abolitio criminis, simplesmente ela tem um efeito imediato, um efeito retroativo para todas as condutas, né, anteriores em que houve a aplicação daquele tipo penal que acabou, tá?
Por outro lado, se a lei posterior tão somente redefinir o delito em outros termos linguísticos, né? Então, o conteúdo normativo, né, o conteúdo do proibido continua o mesmo, apesar de existir uma mudança em termos linguísticos, não há que se falar na denominada abolitio criminis, tá? O que se chama, nesse caso, é o princípio da continuidade normativo típica da conduta, né? Então, é o princípio da continuidade normativo típica, tá? É o princípio da continuidade normativo típica. Então, veio uma nova lei, mas ela não revogou aquela, não deixou de, não passou a dizer que aquela conduta não mais era crime, ela tão somente mudou os termos da lei. Pode aplicar, não haverá efeito retroativo nesse caso. Se a nova lei incidir quando já tiver sido cumprida a pena, deve incidir sobre os efeitos penais da condenação. Mesmo depois de cumprida toda a pena, né, ela pode, essa abolitio criminis incide sobre os efeitos penais da condenação, por exemplo, faz derrubar eventual reincidência. Então, o cara é condenado por um crime, né, cumpriu a pena, e depois vem uma lei abolindo, né, fazendo abolitio criminis daquela conduta. Então, ele já não, um dos efeitos da pena, por exemplo, a reincidência, cai também, né? Ela tem incidência. Né? A abolitio, é importante dizer que a abolitio extingue apenas os efeitos penais da condenação, não os efeitos civis. Se tiver uma indenização ou algum efeito civil, ele não é afetado pela abolitio criminis. Outra forma de incidência é a denominada novatio legis in melius, tá? Aqui não há extinção do tipo penal do crime, mas há um tratamento, uma nova norma penal com um tratamento penal mais benéfico. Então, antes, imagine que a pena era de 1 a 5 anos, depois da nova lei passou a ser 1 a 4 anos, ou antes era de 2 a 10, passou de ser de 1 a 5. Então, a conduta continua a ser proibida, né? Mas o seu tratamento penal é mais severo. Então, há uma nova lei melhor para o sentenciado, para o réu. Então, é a denominada novatio legis in melius, também tem efeito retroativo. Uma questão que gera dúvidas também é a denominada combinação de leis, tá? Então, por exemplo, se cada uma das leis temporalmente sucessíveis, ou seja, tinha uma lei vigente e veio uma nova lei, tá? Se essa lei anterior tinha uma parte boa para o réu, uma parte benéfica para o réu, e essa nova lei tem uma parte também benéfica para o réu, é possível a gente combinar essas duas leis, né, para fazer uma lei mais benéfica possível para o réu? A maioria da jurisprudência, da doutrina, entende que não. Então, em regra, não é possível fazer a combinação de leis. Isso aconteceu, por exemplo, na nova lei, também já não tão nova, de drogas, né, 2006, né? E o tema é tão importante que foi objeto de súmula, tá? Diz a súmula 501 do STJ, é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 2006, né, a nova lei de drogas, desde que o resultado da incidência de suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da Lei 6368/76, sendo vedada a combinação de leis. Tá? É que a nova lei, por exemplo, de drogas no tráfico, no artigo 33, ela aumentou a pena do caput, mas ela trouxe uma previsão no seu parágrafo 4º de uma minorante, ou seja, no denominado tráfico privilegiado. Tá? Então, o pessoal queria aplicar o tipo penal do artigo 12 da 6368, que tinha uma pena menor que o novo artigo, e ainda aplicar nesse artigo anterior a minorante, trazendo uma combinação de um artigo com outro. Então, isso é proibido, a denominada combinação de leis. Tá? Retroatividade em bonam parte, né, diz que ninguém pode ser punido pelo fato, artigo 2º, que essa, na verdade, é a disciplina legal disso que a gente tem falado. Né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Essa é a abolitio criminis, né? E o parágrafo único diz a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença penal, sentença condenatória transitada em julgada. Essa é a novatio legis in melius. Tá? Então, essa é só o disciplina legal desse tema. Tá? Ideia de irretroatividade em bonam parte. Né?
enquanto a ideia é que não deve a lei penal retroagir para beneficiar o réu, aqui a ideia é que não pode retroagir para prejudicar o acusado, tá? Então, a denominada novatio legis incriminadora, ou seja, vem uma nova lei que incrimina uma conduta anterior, jamais poderá incidir. Então, eu pratico uma conduta hoje que não é crime, amanhã ela torna-se crime, não pode essa lei nova atingir minha conduta anterior, porque viola toda a ideia de função comunicativa da pena, né, a ideia de evitar que o Estado, de forma arbitrária, né, puna as pessoas têm que saber o que é proibido e o que não é. Então, é proibida a retroatividade da novatio legis incriminadora. Da mesma forma, a novatio legis impejus, né, em que a conduta anterior passa a ter um tratamento jurídico penal mais restritivo, também não pode retroagir. Então, pratiquei uma conduta cuja pena era de 1 a 5 anos, amanhã vem uma nova lei que diz que essa pena é de 5 a 10. Essa nova pena não pode retroagir para aplicar. Veja que nesses casos há uma ultratividade da lei anterior, né? Porque a lei anterior, mesmo tendo sido revogada, ela é aplicada porque era a lei que vigorava na data dos fatos. Vamos lá. Então, tem uns casos específicos, eu vou deixar aqui um material para vocês, aqui, então, os casos de crime permanente, crime habitual, crime material, continuidade delitiva, tá? Eu não vou detalhar muito aqui, mas fica aqui um material para vocês copiarem, aqui, dão uma pausa aí, qualquer coisa vocês copiam, né? Quem tiver interesse, mas não vale a pena a gente gastar muito tempo com isso, tá? Da mesma forma, a ideia de lei temporária e lei excepcional, né? A lei temporária, ainda no tema da lei penal no tempo, né? A lei temporária é aquela cujo enunciado que formaliza o tipo penal contém entre suas elementares uma circunstância de tempo consistente em um prazo final ou um termo final, né? Por exemplo, o artigo 304 da Lei dos Crimes Ambientais. Pescar em período no qual a pesca seja proibida. Então, imagine que a pesca é proibida entre março e abril. Eu vou lá e pesco em março, tá? E a lei vai ser aplicada para mim em julho, né? Pergunto, em julho não é proibida mais a pesca, tá? Nesse caso, não há que se falar em retroação, porque o sentido de não pescar ainda continua vigente, não acabou-se com o tipo penal. Então, essa lei temporária, ela continua em vigor mesmo fora da sua vigência, tá? Então, essa é a lei temporária. A lei excepcional, o conteúdo típico define uma particular circunstância de fato. Por exemplo, o artigo 255 ou 408 do Código Penal Militar prevê delitos cometidos em tempo de guerra, tá? Então, vai lá, por exemplo, a deserção, o cara deserta na guerra lá e depois acabou a guerra, ele vai falar, não, agora acabou a guerra, retroagiu. Não tem retroação também. Então, nesse caso também, mesmo depois de cessados os efeitos, ou cessada a circunstância excepcional de fato, ainda assim aplica a lei excepcional ou temporária. É o que diz o artigo 3º, né? Veja que o fundamento disso é que os fundamentos da incriminação permanecem vigentes, não é como a abolício crimes que a sociedade resolveu não mais punir aquelas condutas, tá? Então, para a lei excepcional ou temporária, o artigo 3º diz que, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, obviamente, tá? Então, essas são vicissitudes da ideia de lei penal no tempo. Prosseguindo, né? Então, aplica-se, né, o tempo do crime, quando que se considera praticado o crime, né? Para a gente identificar qual que é a data do crime, a gente tem que saber o tempo do crime. Então, aplica-se a norma vigência à data dos fatos, né? O nosso Código Penal adotou a denominada teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja o momento, ainda que outro seja o momento do resultado, né? Com relação ao tempo do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. E tem sentido, né? Se eu pratiquei ação hoje, o resultado acontece daqui 2 meses, né? Vale a lei de hoje, né? Então, porque a lei, quando eu poderia agir ou não agir, né? Então, essa é a teoria, é uma boa teoria adequada, tá? Ainda agora, com isso, né, com o tempo do crime, a gente terminou a denominada lei penal no tempo
vamos tratar agora da denominada lei penal no espaço. O que é a lei penal no espaço? No espaço sideral? Não. Lei penal no espaço é no espaço territorial do mundo, ou seja, qual lei vige em qual local, tá? Então, cada país vai determinar quando que a sua vigência, né, cada país, né, em virtude da sua soberania, compete a cada país, né, estabelecer seu próprio ordenamento jurídico. Então, dentro do Brasil, quem manda aqui é o Brasil, né? Então, as leis brasileiras vão reger, tá? Então, é isso que é a lei penal no espaço, ou seja, no espaço territorial brasileiro vai vigir a lei brasileira, tá? Então, cada estado, né, cada país, cabe a ele reger as relações jurídicas dentro do seu próprio território, incluído aí, obviamente, as normas penais, tá? Mas as coisas também não são tão simples, é possível algumas circunstâncias que afetem essa conclusão. Então, existem alguns delitos que podem afetar e envolver de alguma forma mais de um país, gerando, portanto, a necessidade de disciplinamento do tema para essas hipóteses, tá? Daí porque devemos estudar como se dá a aplicação da lei penal no espaço, tá? Então, em primeiro lugar, né, o que eu falei é o seguinte, então a lei penal vigora no espaço, no território brasileiro, tá? Então, para saber onde vige a lei penal, a gente tem que saber onde é o território brasileiro, tá? Então, é isso que nós vamos ver logo na sequência. Mas sobre a lei penal no espaço, existem alguns princípios para identificar qual que é a lei penal aplicável. O primeiro, como eu já adiantei, é o princípio da territorialidade, ou seja, aplica a lei penal brasileira aos delitos cometidos no território nacional. Então, é adotado como regra. Regra é o princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal, né? Existe também o princípio real de defesa ou de proteção, ou seja, que permite que a extensão da jurisdição penal, né, com base na nacionalidade do bem jurídico tutelado, não importando o local em que o crime foi cometido. Então, de acordo com o princípio real de defesa ou de proteção, a lei penal brasileira, tá, pode ser aplicada mesmo a fatos ocorridos fora do Brasil, tá? Então, há uma ideia de extraterritorialidade, por conta da importância dos bens jurídicos, tá? O artigo 7º, né, por exemplo, os crimes, inciso 1º-A, os crimes cometidos contra a vida do presidente. Então, o presidente vai para a Europa, lá fazer uma visita, ele sofre um atentado. Nesses casos, né, a lei penal brasileira pode ser aplicada para responder, para sancionar, para punir esse tipo de conduta, tá? Princípio da jurisdição universal da universidade ou princípio cosmopolita, né, decorre de uma ideia de cooperação internacional entre os países para a punição de determinados delitos, sem levar em consideração o local do seu cometimento, a nacionalidade do seu agente ou bem jurídico lesado. Então, esse princípio diz que esses crimes aqui são tão graves, tão importantes, que não importa onde ele seja cometido, não importa quem o cometeu, nós vamos punir, tá? Esses crimes determinados são vistos como mal universal que deve ser combatido por todos os países. O quarto princípio, o princípio da representação da bandeira, preconiza que a bandeira, né, dos navios e aeronaves, né, das embarcações ou aeronaves, identifica a origem da embarcação ou aeronave e, por consequência, a jurisdição aplicável. É um princípio subsidiário somente utilizado em virtude de lacunas positivas, tá? Porque tem locais, por exemplo, no mundo que são territórios de nenhum país, não são territórios de nenhum país. Por exemplo, os mares territoriais, lá no espaço aéreo, que não tem de país nenhum, né? Se um delito é cometido ali, né, se não tivesse o princípio da representação bandeira, seria uma terra de ninguém e poderia ser uma espécie de território livre para cometimento de crime que não pode ser admitido. Tá bom? Então, beleza. Vamos então começar agora com a ideia de território nacional. O que é o conceito de território nacional? Tá? O conceito de território nacional se desdobra em dois. Um efetivo real e outro é um conceito de território nacional por extensão. Tá? O território nacional nada mais é que o âmbito espacial do espaço, né, sujeito ao poder soberano do Estado. Ele compreende, primeiro, o território efetivo ou real. Tá? É aquele território, como o próprio nome diz, é o efetivo território de uma nação, tá? Então, eles compreendem a superfície terrestre, ou seja, o solo, o subsolo, então todos os crimes praticados em solo brasileiro
são crimes praticados em território nacional, as águas territoriais, fluviais, lacustres e marítimas, e o espaço aéreo correspondente. Então, todo o espaço aéreo sobre a superfície terrestre e água territoriais. Né? Então, esse é o conceito de território efetivo real. Por que é efetivo real? Porque é o território efetivamente brasileiro, realmente brasileiro. No entanto, esse território também, o conceito de território nacional, ele também se desdobra num conceito de território por extensão, ou seja, ele abrange as embarcações ou aeronaves brasileiras, públicas ou privadas. Tá? Isso vamos detalhar um pouco daqui a pouco. Tá? Então, no território por extensão, é importante de consignar que as embarcações e aeronaves públicas são sempre território nacional. Tá? Onde quer que estejam, são públicos. Então, toda embarcação pública, não importa onde ela está, ou aeronave pública, se o avião presidencial está pousado na China, dentro do avião presidencial, ali é território brasileiro. Se um navio da Marinha brasileira está ancorado na Austrália, dentro daquele navio, não importa se ele está ancorado, onde ele está navegando, ali é território nacional brasileiro. Tá? Então, todas as embarcações públicas e aeronaves públicas são território nacional. O que são públicas, aeronaves e embarcações públicas? São os de guerra, os em serviço militar, em serviço públicos ou colocados a serviço de chefes de Estado ou representações diplomáticas. Tudo isso é território público, embarcação e aeronave. No entanto, né, com relação às embarcações e aeronaves privadas, são consideradas território nacional desde que preencha os seguintes requisitos. Primeiro, tem que ter bandeira brasileira. Tá? A embarcação ou aeronave com bandeira brasileira. Segundo, tem que estar em água ou espaço aéreo internacional. Tá? Então, a terra de ninguém, não é nenhum país. Então, espaço aéreo, né, ou água internacional. E terceiro, né, vamos lá. É considerado território nacional se for a aeronave privada, se tiver bandeira brasileira e estiver em território nacional, isso é território brasileiro. Ou se tiver bandeira estrangeira e estiver em águas ou espaço aéreo nacional. Tá? Então, ficou ali um errinho. Tá? Espaço aéreo nacional. Tá? Está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, né, do Código Penal. Nessa última ali que teve um erro, está no parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira para os crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso ou território nacional ou voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou território do Brasil. Então, se um avião da Air France francês já está voando sobre São Paulo, ali é território nacional. Se um navio americano está privado, sempre privado, né, está atracado no porto de Paranaguá, isso é território brasileiro, esse território nacional. Tá bom? Vamos lá. Então, esse foi o conceito de território nacional. Tudo isso é Brasil, tá? Tudo isso é lei brasileira, se aplica. No entanto, existe também a regência da extraterritorialidade, ou seja, aqueles casos em que a lei brasileira pode se aplicar mesmo fora do território nacional. Então, existem hipóteses que a lei penal brasileira pode ser aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional. Tá? Existem duas modalidades de extraterritorialidade, a incondicionada e a condicionada. Sobre esse tema, pessoal, eu vou falar na próxima aula. Nós fazemos uma pausa e logo mais continuamos sobre a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada logo mais. Então, tá bom, pessoal? Até breve, nos falamos na sequência.